dois, três, gravando. Aí eu começo, beleza? Então tá. Sorria, fique bem, tá tranquilão, como se estivesse conversando comigo. Só que aí eu vou lhe chamar de doutora Cássia, certo? Porque assim, pra ficar uma coisa mais informal, não ficar aquela coisa, como fosse um papo qualquer. Não é um papo qualquer porque falar de terapia é algo sério, né? E é algo necessário, né? Principalmente pra turma, tem muita gente que tem como eu preciso. Então vamos lá? Peraí. Um, dois, três. Opa, deixa eu só, peraí. Um, dois, três. Gravando. E aí, meu povo, mais um vídeo com Papeando com Paulo Ângelo, turma. E hoje nós vamos conversar sobre o quê? Nós vamos falar sobre terapia. A importância que a terapia tem, meu povo, no século 21. Então, para quem pensa que psicólogo é coisa para doido, porque tem muita gente que pensa isso, não é. Inclusive, quem vai nos ajudar hoje sobre esse assunto de terapia, sobre psicólogo, psicologia, vai ser aqui, ó, doutora Cássia. Aqui é a doutora Cássia, turma, e a doutora Cássia está aqui para nos ajudar. Inclusive, a gente vai falar um pouco também sobre se você tem, de vez em quando, sua mão está suada, seu coração acelera do nada, você tem ânsia de vômito. Se você procurar um terapeuta, um psicólogo, ele vai te ajudar. E com certeza, turma, eu acredito que você possa estar com ansiedade aflorada demais ou então com síndrome do pânico, que é algo bem pior. E aí, doutora Cássia, fala um pouquinho sobre você, antes de você começar sobre o nosso bate-papo assim direto, né? Em relação à terapia. Você é psicóloga há quanto tempo, doutora Cássia? Então, eu sou psicóloga há quase 30 anos. Né? Quase 30 anos Quase psicóloga. 30 Então, anos. tem muita coisa para falar, né? Mas assim, sempre atuei na área comercial, focada no setor de recursos humanos também. Uhum. Né? E minha formação é psicóloga clínica, né? Uhum. Fiz pós-graduação na TCC e estou atuando mesmo em consultório há 4 anos. 4 anos já. Foi quando surgiu a pandemia, né? A demanda começou a surgir, né? Exatamente pelo enclausuramento que aconteceu. E isso foi um fato real, né? Onde muitos passaram. Então, foi aí que eu comecei a estudar mais. Né? Eu estava um pouco afastada da psicologia clínica, e aí eu comecei a estudar mais. Foi quando eu fiz a minha pós e quando eu comecei a fazer outros cursos também, e veio exatamente a questão da ansiedade e depressão. E essa coisa da ansiedade e depressão, como você acabou de falar, né? Desculpa, posso chamar você, né? Porque você é jovem. Pode chamar assim, pode ser. Doutora Cássia, é mais assim, ó, como você falou, né? Na pandemia, eu acredito, não... Acredito que vocês aí que estão do outro lado da câmera também, vocês sentiram isso, né? Que na pandemia, dentro de casa, então os nervos ficam à flor da pele. Isso. Então eu acredito que é onde começou a aflorar essa coisa, né? Da ansiedade, Sim, ela sim. vir mais forte, né? Tanto que a ansiedade, como você bem colocou aí no início, né? A questão da sudorese na mão, garganta seca, a boca sem a saliva, o estômago, a sensação de friozinho no estômago que você não sabe explicar o que é. E até a própria ânsia de vômito E a mesmo, ânsia né? de vômito, porque assim, que chama, hoje o refluxo, né? O estômago, ele é um dos gatilhos aonde muitas vezes a ansiedade ela aponta, né? Então, muitos confundem assim, eu vou... Aí começa a fazer exames começam a não dar nada, né? Aí vai exame de sangue, vai exame de urina, vai exame de abdômen total. Exato. E aí, o que é que acontece? Ansiedade. Do nada, né? Do nada. E o interessante, Paulo, é o seguinte, que as pessoas, como você também colocou muito bem, psicólogo não é coisa para doido, que é um mito que sempre se teve, né? Eu me recordo muito quando eu estava na universidade e que até alguns colegas faziam assim, tá fazendo psicologia, coisa de doido, né? E quando a gente começa a estudar e a ver as patologias, né? E que você acaba visualizando, né? Que não só você, mas como muitos ao seu redor tem a ansiedade, que hoje é o mal do século,
né? Exato. A ansiedade é o mal do século. Uhum. Só que há 30 anos atrás, as pessoas tinham medo de dizer que iam para psicólogo. É porque as pessoas tinham medo de ser Isso, de julgadas. ser E o julgadas. pessoal, meu vizinho vai pensar que eu sou doido, minha família vai pensar isso ou Exatamente. aquilo, né? Quantas vezes, quando eu comecei a atender lá atrás, né, dizia assim, ai, eu vim porque minha mãe disse que eu precisava, mas se meus amigos souberem, sabe? Aí vem aquela E, coisa. é, O preconceito. Preconceito. Você percebe, turma, que Preconceito. preconceito tá em tudo que é lado. Não é só na cor, não é só no cabelo, Não. até na própria Não é na saúde. condição social, mas é na saúde. Até na própria saúde existe preconceito, né? E isso veio se desmistificando, precisou chegar uma pandemia para que os consultórios se enchessem, não só dos psicólogos, mas também dos psiquiatras, né? Sim, psiquiatras também. Né? E hoje existe, que bom que hoje existe uma parceria, né? Porque os psiquiatras, porque eles, dependendo do nível da tua ansiedade, do nível da tua depressão, como você falou, chegar a uma crise do pânico, às vezes precisa de uma intervenção medicamentosa, né? Que é para tirar você da crise. Entendi. Mas aí você tem que associar a terapia. A terapia. Para que você não se torne um dependente. Que ainda hoje, por incrível que pareça, Paulo, muita gente prefere estar tomando ansiolíticos, Do que procurar psicotrópicos, uma terapia. do que estar fazendo uma terapia. Uma terapia. Você acredita nisso? Não acredito. Porque o que é que acontece? Você tá ali com seu remedinho na bolsa e aí ninguém tá vendo e você ainda acha que é mais barato, viu? Porque vem muito a questão do preconceito também, de dizer assim, mas eu não tenho condição. A psicologia hoje está com muita acessibilidade. Tem, Hoje se trabalha muito com valores sociais. Hoje o governo até investe muito na questão da doença mental. Nós estamos, inclusive, no Janeiro Branco, que é a prevenção para você trabalhar o seu mental. A saúde mental. A saúde mental. É aquela coisa, né, turma? Do jeito que a gente quer ter a saúde física, vamos dizer assim, né? A saúde mental é importante também, porque tem que andar em conjunto, né? Tem que ser em o conjunto. físico e a mente. Se não Isso. tiver... Se não tiver... Paulo, é a nossa mente que comanda o nosso corpo. Pior que você tá certa. Comanda mesmo. Se você tiver com a mente tranquila, se você tiver com a mente saudável, você vai estar com o teu corpo saudável. Sabe aquele velho ditado que com certeza você já deve ter escutado, se não dos seus pais, dos seus avós? Mente sã, corpo sã. Exato. Então é bem por aí, mente sã, corpo sã. Agora deixa eu te perguntar, doutora Cássia, assim, como que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa tá aqui do outro lado nos vendo agora, tá assistindo nosso canal, e aí essa pessoa, ela se identifica. Como é que essa pessoa, ela pode perceber que ela tá tendo crises de ansiedade e que não é algo físico, mas é mental? Falta de ar. Se você começa a ter falta de ar em excesso, tremores Também, né? Muitas crises de ansiedade, elas dão como um calafrio. Sabe quando você está com aquela febre muito alta e você tem aqueles calafrios que você não se controla? Que você fica até dando aquele supapo? Isso pode ser uma crise de ansiedade. Aí você vai botar lá o termômetro, 0 de febre. Tá lá com seus 37 bonitinho. Bonitinho. E aí você faz, o que é que está acontecendo comigo? É uma crise de ansiedade. Entendi. Então, assim, basicamente, o que é que eu posso fazer? Respirar. Busca respiração. Você puxa, E soltar devagar. segura e solta. Entendi. Isso é uma das coisas que você pode fazer para você começar a se controlar. Pedir ajuda. Tá sozinho? Liga para alguém. Liga para um amigo, liga para o pai, liga para a mãe, liga para o irmão, liga para alguém. Entendi. Porque você precisa sair daquele foco, porque senão você vai começar a entrar no desespero. E entra, viu? Entra. Pede ajuda. Pega o telefone, abre a porta. Uma coisa importante, às vezes você está em casa e você está tudo fechado e você começa a ter aquela falta de ar e você busca uma janela, abre tudo, abre a porta, bate na casa do vizinho, diz: eu estou precisando de ajuda. Não fica só. Porque uma crise de ansiedade pode sim você dar um desmaio. Pode, não pode? Pode dar um desmaio. Né? E você pode sentir dores no corpo. A crise de ansiedade, ela tem, por exemplo, ela começou, mas ela tem um tempo para parar. Você dizer assim,
daqui a 5 minutos eu vou ficar bem. Ou não. Ou ela pode durar mais de 1 hora. Quanto tempo Pode, dura uma pode. crise de ansiedade? A crise de ansiedade, ela vai muito de encontro ao que te causou, né? Porque assim, a ansiedade, ela é um sintoma. Mas o que está causando em você essa ansiedade? De onde está vindo essa ansiedade? E com que constância ela está chegando para você? Agora uma pergunta. A ansiedade, ela pode vir por, sei lá, o gatilho pode ser por causa do seu trabalho, que você não gosta do seu trabalho, por causa de alguém. Pode ser trabalho, pode ser relacionamento, pode ser uma questão social, pode ser família, né? Algo que você não está conseguindo resolver, pode ser uma questão financeira. Tudo Então, assim, isso pode dar gatilhos, então. tudo isso pode dar gatilhos. Tudo pode ser um gatilho. E descobrir esse gatilho, é aí onde entra a terapia. É aí onde entra a terapia. É aí onde entra o seu trabalho. É aí onde entra o meu trabalho. Trabalho de psicóloga, né? Trabalho de psicóloga. Você sabia, Paulo, que hoje muitas pessoas que a fibromialgia, Sim. que é uma doença silenciosa e que é uma doença não vista. O que é uma doença não vista? Quem tem fibromialgia, eu não vou olhar para você e vou dizer que você tem fibromialgia. Porque olha, você tá bem, Você né? tá bem. Assim. Então, assim, descobrir a fibromialgia é uma das causas, é uma das doenças que é silenciosa, que agora que se está chegando ao diagnóstico dela, porque alguns médicos ainda não consideram a fibromialgia como uma doença. Eu tenho uma amiga, você falando de fibromialgia, Fibromialgia. quase que não sei a palavra. Eu tenho uma amiga que ela tem. E ela passa muito mal. Ela passa muito mal. E ela vive no que você falou, nos remédios. Ela vive nos remédios, né? E ela fala que tem hora que ela fica mole, ela dá sono às vezes, pelo que eu entendi. Fica Você sem não- ânimo, ela não- entendeu? a pessoa que tem fibromialgia, às vezes, Paulo, não aguenta um toque. Ela fala que dói aguenta tudo. o Ela toque. já falou isso pra mim já. E é muito. Então fica o tempo todo buscando no físico o que Uhum. na verdade está no emocional. Entendi. Mas aí vem o que? A aceitação. Quando você aceita que você precisa buscar um profissional, porque sozinho você não consegue. É. Você pode até sair de uma crise, mas se você não tratou a causa, ela vai voltar. Ela E pode fica- voltar mais intensa e Volta. mais recorrente. É Então, complicado. Por exemplo, eu, né, falando de mim assim, já aconteceu de eu ter crises de ansiedade, mas já aconteceu de eu ter crise de ansiedade dirigindo, que eu tenho perigoso, né? que parar o carro. Já aconteceu de eu ter crise de ansiedade dentro do avião, que eu tenho aquelas ânsias de vômito forte, que tem que correr lá pro banheiro do avião para tentar dar aquela O relaxada. avião não pode parar, né? E o Pra avião você descer. não, o avião não pode parar. Não, olha Então, como é perigoso. do nada, você tá bem. Quando você pensa que não, você começa a sentir algo que não tá legal, não tá normal. E vem do nada. E vem do nada. E uma coisa que às vezes é, como você falou, vem aquela como se fosse uma sensação de frio. Do nada vem aquele frio. E aquela coisa aqui. Taquicardia. Uma taquicardia Muita aparece. taquicardia que dá. Você dá a impressão de que aquela frase, o coração vai sair pela boca. É que o coração vai sair pela boca. Né? E você fica procurando assim, e aí como é que fica isso aí? Então, gente, terapia é algo sério. Todo mundo precisa de terapia. Todos nós temos algo a ser trabalhado. Todos nós temos feridas abertas. É verdade. Algo que veio da infância, algo que veio da adolescência, algo que tornou-se, que não tinha, mas tornou-se. Então, quem hoje, Paulo, não tem algo a ser trabalhado? Como eu digo, quem não tem suas noias? Quem não tem suas noias, exatamente. Todos nós temos nossas noias, meu povo. Então, ó, tá gostando do papo, papeando com Paulo Ângelo? Por favor, meu povo, ajuda. Curte o vídeo, compartilha, comenta, sabe? Passa para um amigo, porque talvez seu amigo, alguém da sua família, esteja sentindo isso que a doutora Cássia está falando, e essa pessoa pensa, ai meu Deus, eu tô com um problema sério de saúde, e é a sua mente, no caso, que é sério, né? É sério. Quando eu tô falando assim, um problema de saúde, eu tô falando físico, mas é um problema de saúde mental, que é algo
muito sério, E né? muitos cardiologistas, inclusive, Paulo, vem acontecendo isso, inclusive, porque outro dia eu conversando com um cardiologista, ele disse que 70% das pessoas que entram no consultório achando que está com problema do coração, Ah, não é problema do coração, é problema da é cabeça. problema da cabeça. Ele disse, Nossa. olha, entram aqui, quando começam a conversar, eu já percebo que não tem nada. Faço os exames, né, porque tem que fazer, e quando chegam os resultados, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, e ainda corre o risco de dizer assim, o médico pensa que eu tô doido. Não é que o médico pensa, não. Ele não está dizendo que você é doido. Ele está dizendo que o teu problema é de ordem emocional. Uhum. Então, assim, procura um profissional, se trata, se cuida, que você vai ter muito mais qualidade de vida. Né? Porque certeza. você está com sua saúde mental tranquila, você vai ter muita qualidade de vida. O cansaço, a fadiga. Quantas pessoas, estou fadigado, eu vou para a academia, eu não estou conseguindo. Ansiedade. 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 Porque hoje nós vivemos num mundo imediatista. É, Todo mundo quer tudo para tudo para ontem. ontem, é A verdade. tecnologia, A tecnologia. as informações chegando muito rápida. Quantas vezes quem for ver esse vídeo aqui já está ali, ó, passando para que ele vá rápido. É porque verdade. então isso é um sintoma de ansiedade. De ansiedade. É verdade. É você tá vendo um vídeo que deve dar o quê? 20 minutos e você começa a escutar e você já tá querendo passar, adiantar. É. Isso é um sintoma, tá? Tá aí uma coisa que Fica eu nunca ligado. tinha, uma coisa que eu nunca tinha me tocado nessa parte aí. Fica atenta. Você começa a ver um vídeo, aí você já começa a querer adiantar o vídeo. Pô, é ansiedade que você tem. Você não tá com paciência. Porque às vezes aquele minutinho que você adianta, talvez fosse aquele minutinho que você precisasse ouvir. Entendi. E aí você já tá adiantando porque você não tá com paciência. Porque você já tem um outro que já te mandaram e que você quer ver também. Então, turma, se você tá aí do outro lado e você é assim, passa os vídeos, não quer assistir tudo, olha aí o toque da doutora Cássia. Você pode estar ansioso e às vezes você nem sabe. Às vezes você tem crise de ansiedade e você nem sabe que é crise de ansiedade. Olha, sabe uma coisa bem interessante que acontece? Presta atenção. Ó a perninha. Você tá conversando com alguém, o outro tá lá, ó, com a perninha. Tô ferrado, meu povo, porque eu sou desse jeito. A minha perna Ó, fica. É, a mãozinha. é. Então, assim, é bem isso aí. São coisas simples que você sabe. A boca muito seca, os lábios, ó, tá assim o tempo todo. Agora, deixa eu lhe perguntar, doutora Cássia, a ansiedade mata? Sim. Se você tem uma crise e você entra em desespero, você tá aqui dirigindo, você entra numa crise e você não para o carro, você pode bater. É Você verdade. pode empurrar o pé no lugar errado. É verdade, isso é verdade. Mata sim. É verdade. Agora, me diga uma coisa, os planos de saúde, geralmente, Uhum. eles não cobrem. Por exemplo, para quem tem plano de saúde, precisa de um psicólogo, o plano de saúde cobre essa Cobre. terapia? O que é que acontece? A maioria dos planos hoje, eles cobrem sim, eles têm. Agora, o tempo é menor. Normalmente uma terapia, dependendo do teu terapeuta, ele vai de 40 a 60 minutos. Então, a média é entre 40 a 60. Quantas vezes na semana o ideal, Aí para quem está numa crise? Na crise, 2 vezes. 2 vezes na semana, pelo Duas menos, vezes. né? Mas, isso na crise, né? Uhum. Depois aí vai regulando uma vez por semana. Uma vez por semana. É. E no caso, por exemplo, para um paciente, um exemplo, um paciente está com você, ele entrou lá, estava bem ruim, e aí aos poucos você percebeu que esse paciente ele foi se curando. Porque tem cura, ou não a terapia. Ou a terapia não, a ansiedade, o pânico, enfim. Isso tem cura? Sim, tudo tem cura, Paulo. Quando você aceita o seu processo e Uhum. você trabalha ele adequadamente. Porque o que é que acontece? Muitas vezes você chega num consultório, o paciente chega com aquela crise de ansiedade e aí a gente vai fazendo todo um trabalho, ele vai acalmando, ele vai melhorando. E assim, psicólogo nenhum cura ninguém. Porque a cura vem de você, vem do paciente. O que Entendi. nós fazemos é facilitar o processo. Entendi. Então, é fazer você entender que você é quem vai passar vai entrar naquele caminho,
e você vai tirar tudo aquilo que está te incomodando. O que é que acontece muitas vezes? Quando a gente chega no processo, naquele ponto que é a causa, aí você mexe o teu inconsciente, porque não é consciente. Ah, não, eu tô bom. Aí você, olha, doutora, eu vou dar um tempo, eu não vou viajar, eu acho que eu não preciso mais. É aquela coisa, o paciente quer se dar alta, né? Se dá alta. Se dá alta. Não o médico, não o doutor, não E nós vocês, temos os que psicólogos, né? respeitar. Nós respeitamos, porque é o seu processo. Entendi. Então, assim, a cura é você. Entendi. Então, é você que vai se porque é um caminho. O que é uma terapia, Paulo? É um caminho de autoconhecimento. Entendi. Você vai conhecer, você vai se autoconhecer. Então, você vai começar, por exemplo, uma crise de ansiedade, como você disse, vem do nada. Nada vem do nada, tá, Paulo? Não vem do nada, não. É que você não percebe quando ela tá chegando. Aí ela chega aí você faz. Quando você sente, é porque ela já deu sinais e você não percebeu. Entendi. Então, com a terapia, você vai conhecendo o seu corpo e a sua mente. E aí, quando começa a dar o sinal, aí você fez, opa, tá chegando. Aí você já sabe. Aí você já começa com uma respiração. Aí você já começa a mudar o foco. Que tem várias técnicas que você passa a conhecer e que você passa a se auto-aplicar, que vai te tirar daquele momento. Entendeu? Então, quando você diz assim, ansiedade mata, mata. Se você não cuidar, se você não tiver, você está dirigindo, você bate o carro e aí? Agora, é autoconhecimento. Então, se você segue no processo certinho, se você começa a perceber quando ela chega, aí você vai começando a fazer, aplicando a técnica, e aí você vai. Técnica de respiração, você diria. Tem uma das técnicas. Tem uma outra que você poderia. Uma outra que você poderia falar para o pessoal aí? Por exemplo, a técnica dos 5 sentidos. Nós temos técnica dos 5 sentidos. Como seria isso? Nós temos a audição, o paladar, não é isso? O tato, a visão. Sim. E a visão, que é um dos que a gente mais utiliza, você começou com uma crise de ansiedade aqui de repente. Aí você tá vendo aquela placa ali, você faz, eita, placa amarela, um rapaz barbudo, um letreiro preto. Já saiu do foco. Entendi. Entendeu? Então é uma técnica muito utilizada quando você está numa crise, assim, que você começa de você sair do teu foco, do que você está sentindo. Você para num ponto onde você possa, eita, o céu tá cheio de nuvens, então o você sol tá olha, querendo sair. é aquela coisa, você vai olhar detalhes. Isso. Para tentar tirar o foco, da ansiedade. Isso. Ah, entendi. É muito bom. Entendi. Então, o olfato, de repente você tá aqui e faz, ai, que cheiro bom, ai, eu acho que é cheiro de carro novo. E aí você, pronto, quando você faz cheiro de carro novo, você já tirou o foco daquele seu sintoma, você tá entendendo? Ou então pegar em alguma coisa, ou então se tem uma balinha e você faz, ai, vou chupar essa bala, paladar. Entendi. Então, é a técnica dos 5 sentidos. Ah, bacana, turma, eu pelo menos não sabia disso, não sei se alguém aí do outro lado da câmera sabia, tá? Mas assim, doutora Cássia, obrigado pelo papo. Espero que vocês aí do outro lado tenham gostado. Então, como eu sempre digo, gostou? Compartilha. Dá teu like. Dá o like, comenta, se inscreve no canal, turma, porque assim, ó, Papeando com o Paulo Ângelo é isso, é um papo direto, um papo rápido, não é um podcast com 1 hora e pouco, porque não dá, né? Então, eu busco fazer algo mais, assim, direto. Doutora Cássia, a senhora faz atendimento online? Sim, online e presencial. Faz. Faço. Então você poderia dar o seu número de telefone, porque se alguém se interessar, pode ser pessoa de qualquer lugar do Brasil, né? Isso. Então você poderia passar. 839-8841-0259. Repita, por favor. 839-8841-0259. Por favor, repita porque eu atrapalhei. É o 839-8841-0259. Pois é, turma, então aí vocês têm o número da doutora Cássia, se vocês quiserem fazer, procurar por ela, né, tirar dúvidas, e por que não fazer terapia? Lembrando, terapia não é pra doido. Todos nós temos uma noia, meu povo, todo mundo tem uma noia. Qualquer ela que seja, mas todos nós temos, principalmente agora no século XXI, depois dessa pandemia aí que nos assolou. Tem uma frase bem interessante, Paulo, que diz que de médico e doido todo mundo tem um pouco. Mas tem mesmo.
Turma, então esse foi o papo de hoje. Doutora Cássia, Gratidão, obrigado. gratidão. Eu que também. agradeço. Espero ter ajudado aí, né? Que alguém desperte num desses sintomas, busque ajuda. Não pense que sozinho consegue, todos nós precisamos de ajuda. É isso aí, turma. Meu povo, abraço pra vocês, se cuidem e eu fui, meu povo! Pronto, terminou. Simples assim. Foi ruim? Ah, legal, Paulo.